Amém. Vamos começar o nosso culto de quarta-feira, geralmente o culto do ensino da palavra. Eu vejo assim que esta igreja ela tem uma característica muito interessante, dada por Deus a esta igreja. Ela é uma igreja que tem um culto de ensino, ela tem um culto de libertação, ela tem um culto de celebração, ela tem escola bíblica. Ou seja, ela consegue atingir e alcançar o coração de todos, dentro de uma ênfase que é trabalhada na questão da ministração da palavra. E eu quero começar aqui o nosso culto de quarta-feira, lendo aqui o texto de 1 Tessalonicenses 4, 13. 1 Tessalonicenses 4, 13. Diz assim a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 4, 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmãos, a morte é uma realidade da vida, sim ou não? A morte nessa existência é uma realidade com a qual nós temos que conviver. Nós sabemos que um dia ela vai chegar, Existe até aí a figura da morte, pintada em desenhos, em quadros, que é um ser com um capuz preto e uma foice na mão, E quem entende de reino espiritual diz que realmente é a pessoa da foice. Mas nós temos que entender o seguinte, que a morte ela faz parte da nossa existência nesse mundo. Pastor, de onde veio a morte? Essa situação que faz a gente chorar, essa situação que faz a gente sofrer, essa situação que deixa o nosso coração em pedaços quando alguém da nossa família, alguém que a gente ama, vai embora. De onde surgiu? Surgiu de uma situação chamada a desobediência do homem a Deus. Deus não criou a morte. A gente tem que começar por aí. Nunca foi intenção de Deus que a morte existisse. A morte surgiu na vida do homem pela culpa do próprio homem. Quando o homem não sabia o que era a morte e não conhecia a morte, o Senhor disse a Adão, e depois ele repassou para Eva, que eles não poderiam comer do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal, para que não morressem. Só que Satanás convenceu Eva e Eva convenceu Adão a desobedecerem a Deus. E a desobediência a Deus trouxe a morte. O homem passou a morrer de causas naturais. E eu sempre digo que cada vez que o homem desobedece a Deus, a morte ela amplia a sua maneira de se manifestar. Primeiro o homem morria de causas naturais. Depois nasceu Abel e Caim. Vai lá o Caim e mata o Abel. Aí a morte acontece por assassinato. Ou seja, é uma outra visão da morte. Todas as vezes que o homem se afasta de Deus, mais morte ele cria. Todas as vezes que o homem se aparta da presença de Deus, mais a morte aumenta, mais o cenário de morte se amplia na vida da humanidade. Hoje tem Covid, assassinato, doença, morte natural, morte por vários tipos de situação. E tudo isso, irmãos, é fruto do quê? De uma falta de comunhão mais íntima e mais profunda com Deus. Nós precisamos entender que a vida vem do Senhor, e estar mais perto do Senhor nos aproxima da vida. Estarmos mais longe do Senhor sempre nos aproximará da morte. E quando o apóstolo Paulo escreve à igreja dos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, ele estava escrevendo aos crentes que estavam sofrendo porque estavam morrendo.
Eles eram crentes, criam em Jesus, mas estavam tristes porque eles morriam e não sabiam o que acontecia. Paulo falou: olha, é o seguinte, gente, não sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que vocês não se entristeçam com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também cremos que Deus nos tornará trazer juntamente com Ele. Então Paulo começa a mostrar para a igreja que o problema não é morrer. O problema não é morrer. Estava dizendo assim, gente, o problema não é morrer. O problema é você enfrentar a morte sem que a sua vida esteja segura e salva nas mãos de Deus pela sua falta de fé em Jesus Cristo. Esse é o problema. O problema não é morrer, o problema é falta de fé em Jesus. Você não tem que se preocupar com a morte, você tem que se preocupar em crer em Jesus. Amém, igreja? Por quê? Porque Ele venceu a morte. Ele veio para isso, né? O momento em que nós enfrentamos a morte é o momento mais significativo do porquê nós aceitamos a Jesus. É nesse momento que a presença de Jesus na nossa vida faz mais significado, porque Jesus não veio para curar suas enfermidades físicas, embora Ele possa fazer isso, e a gente crê, a gente faz campanha de oração para isso. Jesus, Ele não veio para resolver seus problemas financeiros, ou seus problemas conjugais, embora a gente acredite que Ele nos ajude a resolver esses problemas, porque Ele mesmo disse que nos ajudaria a viver nessa terra e a enfrentar os problemas dessa vida e termos soluções para esses problemas. Mas Jesus não veio essencialmente para isso. Jesus, Ele veio para salvar nossas almas. Ele veio para nos conduzir do inferno para o céu. E o apóstolo Paulo, ele abre um parênteses, ele diz assim: existem os que dormem em Jesus, existem aqueles que ficarão vivos quando Jesus voltar nos ares para arrebatar a sua igreja. E aí ele diz, ele abre a mente da igreja para a seguinte situação: aqueles que morreram em Cristo, quando Jesus vier, eles ressuscitarão primeiro, terão a preeminência, terão o privilégio de encontrar primeiro com o Senhor nos ares. E aqueles que estiverem vivos e não passarem pela morte física serão arrebatados para encontrar também com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí eu digo para você, querido, vale ou não vale a pena estar em Cristo? Vale ou não vale a pena estar seguro nas mãos de Jesus? Ele é o Senhor da vida, nele está a vida, nele está a segurança de que nós já vencemos a morte, porque Ele venceu. A Bíblia diz que assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Quando Jesus ressuscitou, os irmãos podem olhar na palavra de Deus que Ele ressuscitou com o seu corpo físico, sim ou não, irmãos? Ele mostrou as marcas, até Tomé Ele chamou, falou: Tomé, toca aqui, porque Tomé é aquele que tinha que ver para crer. Tem crente Tomé na igreja, irmãos? Tem crente Tomé no meio da igreja? Aquele crente que é difícil de acreditar se ele não vê, se ele não tem uma provinha, mas tem. E Jesus diz para ele: mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E quando Jesus, irmãos, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele sobe aos céus, a Bíblia diz que ele é assunto aos céus. Naquele momento ali, Jesus estava mostrando para a igreja, para mim e para você, o que nos aguarda no futuro, nesse momento que foi descrito aqui pelo apóstolo Paulo. Porque a palavra de Deus diz que Ele os tornará a trazer com Ele na sua vinda. Ou seja, a alma daqueles que morreram e que estão com Jesus virá, e o seu corpo será ressuscitado. Você está entendendo isso? Quando Jesus Ele ressurge dos mortos, ressurreto com o seu corpo físico e sobe aos céus, Ele está dizendo: o seu corpo ressuscitará também. Embora a sua alma esteja já no descanso, o seu corpo também será redimido. Então será o encontro do corpo com a alma, né?
Aí eu já vi crente falando assim: mas pastor, o corpo, e se o corpo foi cremado, né? Virou pó. Aí eu pergunto: o corpo que é enterrado no chão, os bichinhos não comem tudo, irmãos? Come ou não come? O mesmo Jesus que pode restaurar um corpo que foi totalmente deteriorado na terra, Ele pode pegar um corpo que foi cremado, queimado, carbonizado e restaurar inteiramente, porque Ele tem todo o poder para isso. Ele tem poder para fazer essas coisas. Nós precisamos entender e crer nessas verdades, porque elas são verdades eternas, são verdades que a Bíblia nos relata como seguras e que vão realmente acontecer, são fiéis e vão acontecer. Então nessa noite eu quero iniciar aqui esse culto, chamando a atenção dos irmãos para esse texto e pedindo para que todos fiquem em pé, para que nós possamos estar orando, colocando diante de Deus as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus,